Bom dia, boa tarde, boa noite. A esperança do Novo Testamento, 8ª lição do trimestre, 8º comentário de Ellen White sobre a lição da escola sabatina. Sábado, 12 de novembro. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. 1 João capítulo 5, versículo 11. O cristão pode morrer, mas a vida de Cristo está nele, e na ressurreição dos justos, ele ressuscitará para novidade de vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 4. Não é a vida física que é aqui especificada, mas a imortalidade, a vida que é exclusivamente propriedade de Deus. O Verbo que estava com Deus e era Deus possuía essa vida. A vida física é algo que todo indivíduo recebe, não é eterna nem imortal, pois Deus, o doador da vida, a toma outra vez. O homem não tem domínio sobre sua vida. A vida de Cristo, porém, não era emprestada. Ninguém pôde arrebatar-lhe essa vida. Eu de mim mesmo a dou. João capítulo 10, versículo 18. Disse ele: nele havia vida original, não tomada por empréstimo, não derivada. Essa vida não é inerente ao ser humano. Ela só a pode possuir mediante Cristo. Obtemos imortalidade de Deus recebendo a vida de Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa vida é a união e cooperação mística do divino com o humano. Maranata, o Senhor logo vem, página 301. Em todas as épocas, a vinda do Senhor tem sido a esperança de seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que ele viria outra vez, iluminou o futuro para os seus discípulos, encheu o coração deles com uma alegria e uma esperança tão grandes que as tristezas não poderiam apagar, nem as provações ofuscar. Em meio a sofrimento e perseguição, o aparecimento do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, foi a bendita esperança. Quando os cristãos tessalonicenses estavam cheios de pesar ao sepultarem seus queridos, que pensavam que estariam vivos para testemunhar a vinda de Jesus, Paulo, seu instrutor, apontou-lhes a ressurreição que ocorreria por ocasião do advento do Salvador. Então, os mortos em Cristo ressurgiriam e juntamente com ele e juntamente com os vivos seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim, disse ele, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 16 ao 18 e o livro Grande Conflito, página 258. A Santa Ceia aponta para a segunda vinda de Cristo. Foi destinada a conservar viva essa esperança na mente dos discípulos. Nas tribulações, encontravam conforto na esperança da volta de seu Senhor. Para eles era indescritivelmente precioso o pensamento: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Essas são as coisas das quais nunca devemos esquecer. O amor de Jesus, com seu poder cativante, deve ser mantido vivo em nossa memória. Cristo instituiu esse ritual para que ele falasse aos nossos sentidos sobre o amor de Deus, expresso em nosso favor. Apenas por meio de Cristo pode haver união entre nosso coração e Deus. A união e o amor entre irmão e irmão devem ser fortalecidos e eternizados pelo amor de Jesus. E somente a morte de Cristo podia tornar eficaz seu amor por nós. É unicamente por causa de sua morte que podemos esperar com alegria sua segunda vinda. O seu sacrifício é o centro de nossa esperança. Nele devemos basear nossa fé. O Desejar a Todas as Nações, página 530 e 531.
Domingo, 13 de novembro, esperança além desta vida. Esaú representa aqueles que dão pouco valor à redenção adquirida por Cristo e estão prontos para sacrificar sua herança no céu pelos bens passageiros da terra. Multidões vivem para o presente, sem qualquer preocupação ou cuidado com o futuro. Como Esaú exclamam: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32. São dominadas por suas inclinações e, em vez de praticar a abnegação, renunciam ao que é mais importante. Quantos, até mesmo entre os que se dizem cristãos, se envolvem em certos hábitos que são prejudiciais à saúde e que tiram a sensibilidade espiritual, quando se veem diante do dever de se purificarem de toda impureza carnal e espiritual, aperfeiçoando assim a santidade no temor de Deus, acabam se ofendendo. Percebem que não é possível continuar com as práticas nocivas e ao mesmo tempo alcançar o céu, e já que o caminho da vida eterna é tão estreito, decidem não mais andar nele. Patriarcas e Profetas, páginas 147 e 148. O céu vale tudo para nós, e se o perdermos, tudo perderemos. Filhos e Filhas de Deus, página 349. Nos tribunais do céu, Cristo está intercedendo por sua igreja, advogando a causa daqueles cujo preço da redenção ele pagou com seu sangue. Séculos e eras nunca poderão diminuir a eficácia de seu sacrifício expiatório. Nem a morte, nem a vida, altura ou profundidade, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não porque a Ele nos apeguemos com firmeza, mas porque Ele nos segura com sua forte mão. Se nossa salvação dependesse de nossos próprios esforços, não poderíamos nos salvar, mas ela depende de alguém que está por trás de todas as promessas. Nosso apego a Ele pode ser fraco, mas seu amor é como o de um irmão mais velho. Enquanto nos mantivermos em união com Ele, ninguém nos pode arrancar de sua mão. Como somos privilegiados em poder ir a Jesus assim como estamos e lançar-nos sobre seu amor. Não temos nenhuma esperança a não ser em Jesus. Só Ele nos pode alcançar com sua mão para erguer-nos das profundezas do desânimo e da desesperança e colocar-nos os pés sobre a rocha. Embora o ser humano possa agarrar-se a Jesus com todo o desesperado senso de sua grande necessidade, Jesus se apegará às pessoas compradas por seu sangue com mais firme apego do que o faz a ele o pecador. Para conhecê-lo, página 80. Segunda-feira. Segunda-feira não é dia de preguiça, gente. É dia de ouvir mais uma vez os comentários de Ellen White e compartilhar pelo menos para um amigo. Vamos lá. Segunda-feira, 14 de novembro, virei outra vez. Nosso perigo é apresentado a nós pelo próprio Cristo. Ele conhecia os perigos que haveríamos de enfrentar nesses últimos dias e queria que nos preparássemos para eles. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 37. Comiam e bebiam, plantavam e edificavam, casavam-se e davam-se em casamento, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. O dia do Senhor encontrará os homens da mesma forma, absorvidos nos negócios e prazeres do mundo. A crença na iminente vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu não levará o verdadeiro cristão a se tornar negligente e descuidado nas atividades comuns da vida. Os que esperam, que aguardam o breve aparecimento de Cristo, não ficarão ociosos, mas serão diligentes nas atividades. Seu trabalho não será feito descuidada e desonestamente, mas com fidelidade, prontidão e perfeição. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 268 e 269. A razão pela qual o esposo demora é que ele é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A preciosa longanimidade
de nosso misericordioso Salvador. Ah, se cada um dos queridos jovens apreciasse o valor da vida que a infinito preço foi resgatado no Calvário, se cada um desse o devido apreço às aptidões que lhe foram dadas por Deus. Vivemos em um período da história do mundo, na verdade, demasiadamente solene para que sejamos negligentes ou descuidosos. Precisamos orar, crer e obedecer. Em nossa própria força nada podemos fazer, mas na graça de Jesus Cristo podemos empregar nossas faculdades de tal maneira que produzam o máximo bem para a nossa própria vida e a máxima bênção à vida dos outros. Apeguemo-nos a Jesus e faremos diligentemente as obras de Cristo e receberemos afinal a recompensa eterna. Filhos e filhas de Deus, página 115. Pedro conservou viva em seu coração a esperança da volta de Cristo e assegurou à igreja a certeza do cumprimento da promessa do Salvador. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. João capítulo 14, verso 3. Para aqueles que, apesar das provações, permanecem fiéis, a vinda de Cristo poderia parecer muito demorada, mas o apóstolo assegurou: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 e 10. Atos dos Apóstolos, página 343. Terça-feira, 15 de novembro, eu o ressuscitarei. Muitos supõem que, seguindo a Cristo, serão obrigados a ser melancólicos e tristes, porque lhes é exigido que neguem a si mesmos os prazeres e loucuras com que o mundo condescende. O cristão vivo será cheio de alegria e paz, porque vive como vendo aquele que é invisível, e aqueles que buscam a Cristo em seu genuíno caráter têm em si mesmos os elementos da vida eterna, porque são participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Jesus disse: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 39 e 40, em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 137. Cristo tornou-se uma mesma carne conosco, a fim de que possamos nos tornar um espírito com ele. E é em virtude dessa união que ressurgiremos do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque, mediante a fé, sua vida se tornou nossa. Os que veem a Cristo em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração têm a vida eterna. É por meio do Espírito que Cristo habita em nós, e o Espírito de Deus recebido no coração pela fé é o princípio da vida eterna. Maranata, o Senhor logo vem, página 301. Os que permitem que Deus opere neles crescerão até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Toda a faculdade da mente e do corpo será usada no serviço de Deus. Ele tem bênçãos maravilhosas para dar aos que dele receberem. Ele é poderoso em forças e maravilhoso em conselho. Pela atuação do Espírito Santo, fala para gravar sua imagem em nosso caráter. Se dele nos nutrirmos, haveremos de nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus. A virtude de um verdadeiro caráter cristão, as excelências reveladas no caráter de Cristo, se manifestarão na vida nascida do Espírito. O homem, com sua natureza humana, se tornará participante da divindade. O poder de Cristo atuará para santificar cada parte do ser, difundindo vida, atividade e retidão na totalidade da pessoa e desenvolvendo a eficiência espiritual. Para conhecê-lo, página 106. Quarta-feira
16 de novembro, ao som da trombeta. Quando Jesus estava para deixar seus discípulos, não lhes disse que logo iriam se reunir com ele. Vou preparar-vos lugar, disse ele, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. João capítulo 14, verso 2 e 3. E Paulo também afirmou que o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E acrescentou: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 16 ao 18. Paulo apontou aos seus irmãos a futura vinda do Senhor, quando as sepulturas serão abertas e os que morreram em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. O Grande Conflito, página 456 e 457. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdeu mediante o pecado, pois ele possui vida em si mesmo para vivificar a quem quer. Ele foi investido do direito de dar imortalidade. A vida que ele depôs na humanidade retoma e dá à humanidade. Quando Cristo vier para reunir a si os que foram fiéis, soará a última trombeta, e toda a terra, dos topos das mais altas montanhas aos mais baixos recantos das minas mais profundas, a ouvirá. Os justos mortos ouvirão o som da última trombeta e sairão de suas sepulturas para ser revestidos da imortalidade e se encontrar com o seu Senhor. A fé pela qual eu vivo, página 183. Todos os mortos justos ressurgem com a novidade e o vigor da eterna juventude. As formas mortais, corruptíveis, destituídas de beleza e poluídas pelo pecado se tornarão perfeitas, belas e imortais. Todos os defeitos e deformidades são deixados no túmulo, restabelecidos à árvore da vida no Éden há tanto tempo perdido. Os remidos crescerão até a estatura completa da humanidade em sua glória inicial. Os justos vivos serão transformados num momento, no abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Ao ouvirem a voz de Deus, eles serão glorificados. Então se tornarão imortais e com os santos ressuscitados serão arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 31. Crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte por longo tempo se encontrarão para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria subirão juntos para a cidade de Deus. O Grande Conflito, página 534. Todos os preciosos mortos, desde o justo Abel ao último santo que morreu, acordarão para a gloriosa vida imortal. A fé pela qual eu vivo, página 183. Quinta-feira, 17 de novembro, o encontro eterno. O doador da vida vem para quebrar as cadeias da sepultura. Ele trará para fora os cativos e proclamará: eu sou a ressurreição e a vida. Eis ali a multidão ressuscitada. O último pensamento foi o da morte e suas agonias. Os últimos pensamentos que eles tiveram foram os da sepultura e da tumba, mas agora eles proclamam: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó sepultura, a tua vitória? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. As agonias da morte foram as últimas coisas que eles sentiram. Quando eles acordarem, todo o sofrimento terá passado. Onde está, ó morte, a tua vitória? Lá estão eles, recebendo o toque final da imortalidade. Então sobem para o encontro de seu Senhor nos ares. As portas da cidade de Deus abrem
sobre suas dobradiças, e as nações que observaram a verdade entram nela. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 430 e 431. Quando Cristo vier novamente à terra, os seres humanos o verão, não como um preso rodeado pela multidão. Naquela ocasião, ele será visto como o Rei do céu. Cristo virá em sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos, milhares de anjos, os belos e triunfantes filhos de Deus, possuindo extrema beleza e glória, o acompanharão. Então se assentará no trono de sua glória, e diante dele as nações se juntarão. Eis que todo olho o verá, e também os que o traspassaram. Em lugar de uma coroa de espinhos, terá uma coroa de glória, uma coroa dentro de outra. Em lugar daquela velha roupa real de púrpura, terá vestes do mais puro branco, como nenhum lavandeiro na terra os poderia alvejar. Marcos capítulo 9, versículo 3. Nas vestes e sobre sua coxa estará escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, verso 6. E o Desejado de Todas as Nações, página 595. Cristo virá nas nuvens e com grande glória. Uma multidão de anjos resplandecentes o acompanhará. Ele virá para ressuscitar os mortos e transformar os santos vivos de glória em glória. Virá honrar os que o amaram e guardaram seus mandamentos e levá-los para si. Não os esqueceu, nem esqueceu sua promessa. A família estará unida novamente. Ao contemplarmos a morte de nossos queridos, podemos pensar na manhã em que a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Mais um pouco e veremos o Rei em sua formosura. Mais um pouco e ele enxugará toda lágrima de nossos olhos. Um pouco mais e nos apresentará com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao dar os sinais de sua vinda, ele disse: ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, versículo 28. E o Desejado de Todas as Nações, página 507. Sexta-feira, 18 de novembro, estudo adicional. Os Romanos, escreveu Stephen Cave. Conheciam bem a crença dos cristãos de que um dia ressuscitariam fisicamente da sepultura e faziam tudo o que podiam para zombar dessa esperança, bem como impedi-la. Um relatório de uma perseguição na Gália em 177 d.C. registra que os mártires foram primeiro executados, depois seus cadáveres foram deixados para apodrecer, sem serem enterrados por 6 dias antes de ser queimados e as cinzas jogadas no rio Ródano. Agora vamos ver se eles se levantarão novamente, teriam dito os romanos. Esse exemplo de ceticismo é irrelevante, pois não provou nada sobre a promessa bíblica da ressurreição. O poder que ressuscitou Jesus também pode fazer o mesmo por nós, independentemente do estado do nosso corpo. Afinal, se esse poder criou e sustenta o cosmos, pode transformar os vivos e ressuscitar os mortos. Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Muitos dão a essa mensagem a interpretação de que os que dormem serão trazidos com Cristo do céu. Mas Paulo queria dizer que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus chamará de suas sepulturas os santos que dormem e os levará consigo para o céu. Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 164 e 165. Que Deus te abençoe e um feliz sábado.